spoilers, porque o objetivo aqui não é falar sobre o filme em si, óbvio, é para falar sobre o filme, né? Mas não. Acho que está com muita luz. Acho que melhorou. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui o Luiz e nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o filme Maverick, Top Gun Maverick. Eu fui assistir ontem no cinema, eu posso dizer para você que o filme foi incrível. Não sei se você já assistiu, inclusive você pode deixar aqui embaixo seu comentário. E caso você não tenha assistido, eu quero que você saiba que nesse vídeo talvez eu possa trazer alguns spoilers. Porque o objetivo aqui é falar sobre o meu ponto de vista, né? Algo assim que é aplicável na nossa vida, algo que a gente pode aplicar na nossa mentalidade para poder melhorar a nossa performance e até mesmo a nossa inteligência, por que não? Então eu vou falar aqui sobre o que eu achei do filme, algumas cenas que marcaram mais, pelo menos para mim, no meu ponto de vista. E, novamente, então, se você não assistiu e quer assistir, sugiro que você assista primeiro, né, se você é uma daquelas pessoas que não gostam de spoiler, para que você então assista o filme e depois venha assistir esse vídeo e deixar o seu comentário. A gente começa o filme já entrando naquele ambiente dos anos 80. Não sei qual que é a sua idade, eu já tenho 43 anos, então eu vivi aquela época maravilhosa que foi os anos 80, as músicas, né? Os heróis daquela época. Sim, eu vivi, né? Cresci vendo Rambo, vendo Stallone, né? O Stallone como Rambo, vendo também o Arnold Schwarzenegger, Comando para Matar, filmes incríveis. O próprio Tom Cruise no Top Gun, no primeiro Top Gun, que foi mais ou menos há mais de 30 anos atrás. Então, realmente, quando você começa a assistir o filme, né, se você é dessa época, você começa então a entrar nesse ambiente, né, você acaba retornando com as diversas âncoras que existem, né? As âncoras, se você está familiarizado com a programação neurolinguística, significa justamente um estímulo, né? E nesse caso foi a música, né? As músicas do filme que vão te levando para esse ambiente. Então você automaticamente retorna naquela época, naquele tempo, e isso traz boas recordações, boas sensações. Tom Cruise, como foi ele, se não me engano, o coprodutor do filme, ele sabia muito bem disso, inclusive ele aparece logo no início, né, falando sobre o filme, desejando boas-vindas, uma boa sessão. Então, realmente ele sabe como fazer isso. E ele fez de maneira assim espetacular. Então, você já entra nesse ambiente, você já vê logo ali um desafio. Ele vai pilotar esse supersônico, pilota esse supersônico e então prova realmente de que o programa vale a pena ser mantido porque ele é capaz de atingir o objetivo. Então, logo de cara você percebe que a pegada do Maverick é justamente não ficar teorizando as coisas. Ah, será que vai dar certo? Será que não vai? Ele simplesmente pega e vai lá e faz. Simples assim, né? Então a gente pode, em muitos momentos da nossa vida, também devemos agir dessa maneira. Por que não? Né? Se você está com dúvida em relação a alguma coisa que você precisa fazer e surge aquela dúvida, por que não então você pegar e fazer, né? Porque é justamente na realidade que aquilo que você deseja fazer será provado. Então, lá de cara, ele já prova, já mostra porque que ele é realmente um piloto Top Gun, né? Então, você já vê essa cena incrível. Logo depois, ele tem problemas, né? Tem problemas lá porque o supersônico acaba não aguentando a aceleração, né? Ele realmente consegue explodir o supersônico porque ele atinge o limite máximo da aeronave. Então, ele tem problemas com isso, o seu superior chega. E é interessante porque, ao mesmo tempo que ele recebe essa advertência, ele é convidado para poder ser professor de novos pilotos que estão chegando, novos pilotos também que têm uma habilidade bastante avançada. E ele fica surpreso porque, ao mesmo tempo que ele recebe essa advertência, acreditando que ele foi desligado daquele programa, ele acaba sendo então convidado a ensinar, né? Então, nesse ponto, ele
fica muito feliz, né? Fica muito contente. E eu não vou falar detalhadamente, não vou contar o filme, né? Capítulo a capítulo. Eu vou tentar trazer aqui os pontos mais interessantes. O início é interessante, como eu falei. Logo em seguida, então, ele vai para esse lugar para poder ensinar esses pilotos, embora ele não esteja convicto. E existe um momento no filme que é muito interessante, porque ele chega na sala, né? Antes ele passa para o bar, né? Para poder encontrar uma pessoa, uma moça lá, uma mulher, que ele já teve um relacionamento antes, né? Então ele vai no bar dessa mulher. Inclusive, ele, na hora de pagar lá, ele tem problemas com o cartão de crédito, e aí ela toca o sino, né? E todo o pessoal que estava lá dentro, os marinheiros, né? Acabam colocando ele para fora, sem saber que ele seria o professor deles. Então, é muito engraçado essa cena, né? Porque logo depois, no outro dia, quando os pilotos, né? Os candidatos que teriam que realizar essa missão, sem saber, agora sabendo, tem a notícia de que aquela pessoa que eles colocaram para fora era o seu professor, né? Então é muito engraçado isso. Logo, Tom Cruise entra na sala, pega um manual, se não me engano, é de um manual sobre o F-18. Eu não sou bom, tá? Em aviões, eu não acompanho muito, mas se não me falha a memória, é no manual sobre o F-18. E ele faz a pergunta para os seus alunos, se eles já estudaram de cabo a rabo, se eles conseguiram, de fato, realmente internalizar tudo aquilo que estava ensinado naquele manual. E todo mundo responde, sim, estamos. E aí, logo em seguida, ele olha para o manual e simplesmente joga-o no lixo, mostrando que nem tudo que a gente aprende na teoria vai servir, né? Vai realmente fazer com que aquela ação nossa seja concretizada. É preciso muito mais do que isso, é preciso realmente ter habilidade, ter o conhecimento técnico, né? Você saber como fazer. Não basta apenas teorizar alguma coisa, mas saber como fazer. Então ele já mostra isso de cara. E logo depois ele dá a instrução falando sobre como seria esse treinamento e como seria essa missão. Tudo o que eles precisavam fazer, a altura que eles precisavam, né, lidar para poder sobrevoar ali aquela altura, todas as curvas, as montanhas, os mísseis que eles seriam atingidos, caso eles não tivessem o timing correto para poder simplesmente explodir o alvo, né, teriam que fazer isso em equipes. Existe outro ponto importante também, a importância do trabalho em equipe, né? E óbvio que existe ali, todas as equipes, quando se fala de ser humano, sempre surge alguém que se julga o líder, que se julga o melhor da turma. Isso é normal, é completamente normal, principalmente dentro das academias militares. Existe sim essa competição, é uma competição saudável porque no final das contas não aumenta o nível só daquela pessoa que está querendo se destacar, mas também faz com que os outros, de certo modo, acabem demandando mais do que eles poderiam entregar. Então isso acaba aumentando o nível da equipe e isso acontece no filme, a gente, né, vai percebendo isso. E inclusive existiu muitas críticas da mídia, né? Você vê algumas notícias assim, tipo falando que o filme exibe uma masculinidade tóxica, uma coisa assim completamente natural que existe, né? E as pessoas acabam rotulando isso, sendo que essa competitividade sempre existiu na humanidade, principalmente nesses ambientes, nos esportes, né? Nas áreas militares, isso é normal. Então, isso é natural dentro do filme. Você vê isso, vê essa competição. E Tom Cruise, como o Maverick, ele consegue realmente saber usar isso, porque existe uma parte do filme que ele integra essas pessoas. As pessoas que aparentemente estavam, principalmente aquele que realmente queria competir, queria ser o melhor, ele faz com que ele se integre aos outros. E isso é muito bom, isso acaba ajudando toda a equipe, todo mundo acaba quebrando aquele gelo, aquela barreira que existe, né? E é interessante também um outro ponto, e aqui eu não fiz nenhum roteiro, estou tirando tudo do que eu vi mesmo,
que eu estou na memória ainda, né? Que eu assisti o filme bem recente, mas no meio disso tudo que acontece, surge o filho do seu melhor amigo que foi morto no primeiro filme, o Grove, e surge o filho do Grove e por um motivo muito simples de que a mãe do Grove, do filho dele, né, que agora estava na equipe do Maverick, inclusive Maverick, ele atrasou o progresso desse rapaz porque ele fez uma promessa para a mãe dele de que ele não pilotaria, de que ele não seria um piloto Top Gun, né? Por quê? Porque ele tinha, Maverick, a mãe dele, todo mundo tinha medo de que ele terminasse como pai, né? Morto. Então, Maverick, logo que vê o filho do Grove no treinamento, ele já traz toda aquela lembrança. Inclusive, existe uma cena em que ele está no bar, né? Em que o rapaz chega no bar, começa a tocar piano, e aí ele vê a semelhança no modo de como o filho dele agia igualmente ao pai. Isso traz uma lembrança, e aí a dona do bar já percebe que o Maverick, né, tem aquele olhar de lembrança, aquele olhar de certo modo de remorso, e ela já percebe isso de cara, né? E aí surge então esse trauma que o Maverick precisa lidar, ele precisa vencer esse trauma. Ele tem a ajuda do Iceman, que também atuou no primeiro filme, né? E aí o Iceman, ele tem um problema, ele não consegue falar, inclusive parece que na vida real esse ator está tendo um problema com a sua voz, e no filme, então, ele conversa com o Maverick através da digitação em um computador. Maverick vai para a casa dele, e lá ele realmente solta todo aquele sentimento, ele chora, né? Devido a esse trauma que ele carrega, e o Iceman, de certo modo, dá uma ajuda para ele, né? Dizendo para ele que é hora de deixar tudo aquilo para trás, ou seja, é hora de viver o agora. Então, é muito interessante, porque nós temos um herói, de certo modo, que tem os seus traumas, é um ser humano, e que precisa vencer a si mesmo, de certo modo, vencer, né, esse trauma passado, e tanto ele quanto o filho, porque ele acaba tendo um atrito, né, o filho dele também tem algum ranço ali com ele, e eles conseguem resolver isso, né, de maneira magistral no filme, e logo que então ele vai reprimindo esse sentimento, vai trabalhando isso, vai, né, fazendo com que realmente todo mundo foque na missão, e até que então, em um determinado ponto, um outro superior, né, do Maverick, chega para ele e diz que o programa, aquele treinamento não pode ser continuado, que Maverick precisa ir embora, literalmente, do treinamento. Por quê? Porque Maverick se preocupa não só com a missão, mas de que os pilotos voltem vivos da missão. Diferente do ponto de vista do outro superior, acho que é um tenente, que foca apenas na missão. No entanto que eles têm uma conversa lá, Maverick fala para ele, não, a gente precisa treinar de maneira que eles consigam superar as dificuldades que vai surgir no momento, porque quando eles forem atacar aquela base, vão surgir os inimigos para poder defendê-la, e também os mísseis, diversos mísseis que serão lançados assim que eles entrarem no radar dos mísseis. Então Maverick tem essa preocupação de fazer com que as pessoas voltem vivas, diferente do outro oficial. Ele não se preocupa com isso. Então a gente vê aqui que um líder de verdade, ele se preocupa com a integridade dos seus liderados, né? E então chega nesse ponto, e o outro tenente dispensa Maverick, e ele fica mais, digamos assim, né, mais boladão, essa seria a palavra, porque ao mesmo tempo que ele deixa os seus alunos na mão do outro tenente, ele se preocupa com eles. Fala, putz, eu estou deixando eles, mas e se eles morrerem? E se acontecer alguma coisa com eles?
Como que eu vou, né, ficar? Como que eu vou lidar com isso? Então, ele vai e conversa com a sua dama, né, a sua namorada ali, namorada no filme, né, eles acabam desenvolvendo um relacionamento, reatando o relacionamento, e ela diz para ele que ele vai saber o que fazer no momento exato. E aqui surge a cena mais, para mim, a mais impressionante do filme, né? Então, Maverick, como se diz, né, dá que foi cagar, sai de cena e entra o tenente, tentando abaixar o nível dos alunos, dos pilotos. Então, ele já praticamente dobra o tempo de velocidade que eles... dobra não, no caso, reduz o tempo de velocidade que eles estavam treinando, quase para acima. Se levaria ali, sei lá, 2 minutos, eles levariam 4 minutos. Tá? Estou trazendo aqui apenas só para ilustrar a situação. Ou seja, eles estavam sendo treinados por uma pessoa que realmente sabia o que estava fazendo, né? Uma pessoa que realmente tinha a prática, tinha o conhecimento. E aqui surge alguém que apenas está teorizando, né, que não liga tanto para a integridade física dos pilotos. Então Maverick faz o seguinte, enquanto está todo mundo ali já desanimado, fala, putz, né, quando o tenente lá fala como que seria a missão, todo mundo já desanima, fala, não, a gente vai fazer isso assim, assim, assado. Aí o pessoal, não, mas não vai dar tempo, a gente vai ser atingido pelos mísseis. E aí vem a notícia de que Maverick tinha pegado a aeronave e ido ele mesmo, preste atenção, ele mesmo fazer o teste para ver se seria possível realizar essa missão. E aí, nesse momento, eu confesso para você que eu fiquei assim, travado na poltrona do cinema. Por quê? Porque ali existe... Muitas pessoas falam assim de que o ensinamento, o aluno, muitas vezes, existe uma certa ideologia que fala que o aluno ele consegue intuir aquele conhecimento, de que o professor é apenas um facilitador, apenas, né? Que os dois estão aprendendo juntos. E lá no filme você vê que isso não acontece, você vê a realidade. A realidade de alguém que sabe o que está fazendo, a realidade de alguém que mostra como fazer. Ele não teoriza, ele não descreve verbalmente, mas ele simplesmente vai lá e faz. Ele pega o caça e, cara, vai passando, né, entre as montanhas, fazendo aquelas curvas, manobrando o avião assim, daquela maneira, né, mostrando como reagir à força G em um momento em que ele precisa, né, fazer com que o avião incline assim e suba. Então, nesse momento, existe uma pressão muito forte que faz com que a pessoa, se ela realmente não segurar firme, ela pode desmaiar, né? E ele vai lá e mostra como fazer. No entanto, que no treinamento houve um piloto que desmaiou, porque a pressão G, a pressão da gravidade ali era muito forte, e o cara simplesmente apagou, quase morreu no treinamento. E Maverick foi lá, pegou o caça sozinho, porque essa missão, quando ele estava ensinando o pessoal lá, eles fariam isso em duplas. E lá ele estava sozinho no cockpit do caça. Ele vai sozinho e faz tudo, cara. Simplesmente sobe, né, depois desce, simplesmente aciona o laser, abre lá o compartilhamento onde que saem as bombas, e quando ele sobe, ele lança as bombas, tudo sozinho, né? E ele tinha um tempo assim de 2 minutos, alguma coisa assim, para fazer tudo isso. E todo mundo assistindo, né, tenso, na expectativa, será que é possível, será que não é, e não vai conseguir. Então essa cena, cara, essa cena foi a mais impressionante no meu ponto de vista, tá? Sobre o aprendizado. Às vezes a gente precisa realmente ver alguém fazendo para poder aprender. Uma pessoa que tem o conhecimento, vai lá e faz, você aprende dessa maneira. É assim que a gente aprende, não tem outro jeito. Então você precisa de um professor realmente. Você precisa de alguém que saiba, que tenha o conhecimento, tenha o treinamento, tenha todas
os recursos para poder transmitir. Não é algo que simplesmente você intui, não é algo que simplesmente você acorda no outro dia, eu estou conhecendo todas as leis, né, sei lá, universais. Não é assim que a banda toca. Então, Maverick mostra exatamente o que deve ser feito, como fazer, e principalmente ele faz primeiro, né? Essa é uma característica do líder, ele vai lá e faz. Então, automaticamente, ele inspirou a todo mundo, ele mostrou que era possível fazer. Isso aí já mudou completamente a percepção, a mentalidade dos pilotos. E o tenente não teve outra opção a não ser recolocá-lo, né, no lugar de professor e, mais do que isso, ser o líder da missão. Porque até então, ele foi convocado para ser o professor, ele não faria parte da missão. E aí, como ele é Maverick, né, o único capaz de fazer, ele foi escolhido líder. E aí ele foi na missão. E aí aqui a gente já entra, né, no final do filme, eles vão lá, conseguem sim realizar a missão. Claro que não é como planejado. E aqui outro ponto importante. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de meta, objetivo, cria-se então aquela ideia de que os nossos dias, as nossas rotinas serão perfeitas, que tudo vai, né, trabalhar redondo. Não é assim que as coisas acontecem. Imprevistos acontecem, sempre vão acontecer. E quanto mais a gente tem consciência desses imprevistos, mais a gente vai saber o que fazer no momento. Que, no entanto, dentro do filme, toda vez que Maverick ficava em dúvida, ou principalmente o filho do Grove, né, e aprendeu logo com ele isso, de que quando ele estava pensando demais, ele simplesmente virava um para o outro, né, chegou nesse ponto, virava, não, nossa, eu não sei o que fazer, eu estou pensando em fazer isso. Não pense, faça. Né? Então, muitas vezes, a gente precisa fazer, saber, no momento a gente vai saber o que fazer. Eu acho que isso é mais importante, desenvolver essa crença. E trabalhar também, né? A gente saber adquirir conhecimento, desenvolver habilidades para poder lidar com os imprevistos. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você será habilitado a lidar com o imprevisto. Sei lá, de repente, uma fiação na sua casa que precisa ser consertada, ou então um interfone que estraga, né? E você já tem esse conhecimento, você já sabe como fazer, sei lá, você vai lá, conserta o interfone, troca o pneu de um carro. Eu sei que isso são ações básicas, mas muita gente não sabe fazer isso. Muita gente não tem esse conhecimento prático. Então, dentro do filme, a gente vai tendo todo esse aprendizado, né? Pelo menos eu tive essa percepção, a importância do aprendizado, a importância de você realmente enfrentar os imprevistos, né? Você trazer o seu background, o seu mindset, a sua mentalidade e enfrentar ali o que estiver acontecendo no momento. Né? Então, chegamos então, né, no final do filme, eles vão lá, conseguem realizar a missão com muito custo, não foi fácil. Existe um ponto em que em que todo mundo ali acreditava que Tom Cruise estaria morto, e ele não estava morto, felizmente, né? E aí o filho do Grove vai lá, resgata ele, depois eles conseguem ainda pegar um caça do inimigo e fugir do hangar dentro desse caça, mas os outros pilotos inimigos conseguem, né, detectar que eles estão roubando o caça, obviamente, e vão persegui-los, vão atrás deles. E lá existe então esse pega de caça, cenas incríveis. E todas as cenas, pelo que eu estava pesquisando, foram gravadas sem CG, sem computação gráfica. Foram todas cenas gravadas com os atores dentro dos cockpits mesmo, dentro dos caças. Por quê? Porque Tom Cruise, ele queria passar realmente a reação natural, né, de como que seria as faces, os rostos daquelas pessoas dentro dos caças, né, suas reações. Então é muito real, dá a impressão que você realmente está dentro do caça. Foi assim que eu me senti, parecia que você estava ali, né? E, enfim, foi incrível esse filme. Além de resgatar também
essa questão da competitividade, né? Essa questão da liderança, essa questão de você ter realmente essa esperança, né? Você atingir o seu limite, né? Você ir até no seu limite máximo. Tudo isso faz com que a gente saia daquele filme emocionado. Eu vi um comentário de um senhor atrás de mim, assim que a gente saiu assim que a gente saiu ali da sala, teve um senhor que comentou assim: nossa, realmente o filme é incrível, é muito emocionante. E realmente é muito emocionante. Eu sou dessa geração, como eu falei, cresceu nos anos 80, 90, vendo esses atores, esses heróis. Então tudo isso, de certo modo, faz parte da minha personalidade, isso faz parte de mim. Talvez se eu tivesse nascido na década de, sei lá, 2000, nos anos 2000, talvez eu teria uma outra percepção. Talvez você tenha nascido, né, nos anos 2000 em diante. Então, se você tem 15 anos, sei lá, se você tem 18 anos ou mesmo 20 anos, você talvez tenha uma percepção diferente. Aí vai depender da forma que você busca as coisas, porque às vezes existe um incentivo dos pais. Geralmente, se você tem 20 anos, obviamente o seu pai ou sua mãe deve ter a minha idade. Então, eles vivenciaram tudo isso. Talvez eles, em alguns momentos, tentam transmitir, né, toda essa vivência que eles tiveram para você, né? Então, isso é muito rico, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, é muito rico essa transmissão de conhecimento, de cultura, de background, porque se você realmente acolhe isso, eu tenho certeza que você será uma pessoa muito mais bem preparada para vivenciar a vida, já que existem muitas coisas que vão acontecendo. Você imagina, né? Eu, com a idade que eu tenho, já vi diversas coisas, já presenciei diversas coisas, vivenciei diversas coisas, então, coisas boas, coisas ruins, coisas terríveis. E você vai integrando tudo isso, né? Você vai percebendo, você vai, de certo modo, desenvolvendo essa percepção de como lidar com as coisas. E tudo isso acontece quando você vai amadurecendo mesmo, não tem como. Às vezes, certos tipos de experiência é só através de você fazer mesmo, né? Embora você possa aprender muito com as pessoas que viveram, né, nos anos 80, 90, enfim. Né? Então, esse foi o vídeo, já ficou comprido esse vídeo, já tem aí mais de 29 minutos. Eu quis trazer toda o que eu tinha em mente em falar. Eu acredito que eu falei de tudo que eu queria falar aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou um vídeo longo, mas é bom quando tem vídeos longos assim, porque eles têm diversas nuances e é como se fosse uma aula mesmo, né? Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. E nesse ponto, se você está aqui até agora, se você não assistiu Maverick, você já está sabendo de tudo. Se você já assistiu, né, então você está revivendo aí, através da minha fala, alguns momentos do filme. Novamente, peço para você deixar o seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.